Pessoal, meu nome é Júlio Silva, eu sou consultor fiscal da Pactum, atuando na unidade de Florianópolis, Santa Catarina. Gostaria desde já agradecer a participação de vocês nesse evento e dizer que hoje nós estamos aqui a fim de apresentar alguns aspectos sobre o Bloco K e a importância que ele tem na adequação dos processos internos das empresas. E dando continuidade então à iniciativa da Pactum de promover esse tipo de transmissão e troca de informação com nossos clientes, nós reservamos esse tempo de hoje para falar sobre esse assunto que é extremamente relevante nas empresas. Então, passando a agenda da nossa apresentação, nós iremos trazer a contextualização desse cenário, falar sobre a legislação pertinente e as empresas que estão obrigadas, falar sobre os tipos de registros e as formas de apresentação que eles têm e a correlação que eles têm com outros blocos. Abordar a questão também dos prazos e das penalidades a quem deixar de cumprir alguma exigência, assim como também trazer algumas principais questões atuais sobre essa adequação dos processos internos empresariais e, por fim, trazer algumas reflexões finais sobre esse cenário. Então, iniciando a nossa contextualização, eu não poderia explanar sobre o Bloco K sem citar o SPED. Haja visto que o Bloco K está inserido no SPED. Mas o que vem a ser o SPED? O SPED é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital, que foi implantado pelo Decreto 6.022 de 2007, como parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Ele é composto por 3 grandes subprojetos, que é a ECD, a EFD e a Nota Fiscal Eletrônica. Contudo, ele não se restringe a esses 3 subprojetos, né? Ele abrange outras questões, tais como o E-Social, o E-Lalu, Conhecimento e Transporte Eletrônico, F-Conte, entre outros. O intuito da implantação do SPED seria promover a integração dos fiscos, e é o que vem acontecendo desde então. Ele busca também racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias, trazendo também assim maior rapidez na identificação dos ilícitos fiscais, ou seja, fazendo com que a fiscalização seja online, quase em tempo real sobre as empresas. Agora, trazendo sobre o Bloco K em si, que é o nosso objetivo, o que vem a ser o Bloco K? O Bloco K é o livro de registro de controle e produção do estoque, que é apresentado dentro da EFD, ICMS e IPI. Ele destina-se à escrituração digital de documentos fiscais, entradas e saídas, e também documentos de uso interno, das quais conhecemos como as ordens de produção. Ele registra isso mensalmente, em questão de quantidades e não de valores, referente aos estoques e à produção. Mas o que nós da Pactum gostaríamos de alertar aos nossos clientes? Enfim, que a principal mudança que nós enxergamos que seria a sincronia entre os processos e as pessoas dentro das empresas para estarem adequadas a essa nova obrigação. Haja visto que ela trouxe algumas mudanças que exigem essa adequação. No nosso ver, né, todos os departamentos devem estar envolvidos, desconstruindo a ideia de que apenas o departamento contábil e fiscal que são os responsáveis por entregar essa informação, mas enfim, todos os outros departamentos, tais como a TI, a produção, a logística, compras, o PCP, que é o Planejamento de Controle e Produção, se envolvam nessas questões, tem uma sinergia entre esses departamentos para que as informações sejam a mais verídicas possível para a entrega ao fisco. Tratando agora a respeito da legislação pertinente, nós podemos ver que nós tivemos inúmeras alterações, até porque devido ao fato de que foram postergadas várias vezes o início da obrigatoriedade, até se chegar no que é válido hoje, né? Então podemos destacar aqui o ajuste CNF 01 de janeiro de 2016, que trouxe o novo escalonamento do início da entrega do Bloco K. Podemos dar destaque também ao guia prático da EFD versão 2.0.19, que é o mais atual, onde fala
passo a passo ali sobre a escrituração dentro da EFD, CMS-PI. Outra legislação importante é a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1652 e 1672, que trouxe a obrigatoriedade, antecipou a obrigatoriedade de alguns setores, né, que estariam obrigados a partir de janeiro de 2017. Ele antecipou já antecipou para dezembro de 2016 a obrigatoriedade da entrega. Enfim, quanto às empresas que estão obrigadas, a escrituração do livro Registro de Controle de Produção e Estoque, ele é obrigatório a estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e também para os estabelecimentos atacadistas, podendo a critério do fisco ser exigido a outros contribuintes, outros setores ou segmentos, como foi feito agora, como citei anteriormente, a Instrução Normativa 1652 e 1672, que anteciparam a entrega do Bloco K para 1º de dezembro de 2016, as informações relativas a 1º de dezembro de 2016 a 30 de dezembro de 2016, já para esses segmentos de empresas que são fabricantes de bebidas e de fumo. Mas eu queria trazer um conceito importante ali que eu citei, que as empresas são obrigatórias a entrega, são os industriais, os equiparados, atacadistas e posteriormente outros setores, né? O que vem a ser os equiparados? Pelo nosso regulamento de IPI, nós temos alguns exemplos de equiparação, que são os estabelecimentos importadores, estabelecimentos atacadistas ou varejistas que façam importação por encomenda ou conta e ordem, outros estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização é feita por terceiros, enfim, outras filiais e demais estabelecimentos que exerçam o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da mesma firma. Esses são os principais, o conceito, né, de equiparados à indústria, que também deverão fazer a entrega de acordo com o escalonamento definido pela Receita Federal. Com esse escalonamento definido pela Receita Federal, as primeiras empresas que estarão obrigadas a entregar o Bloco K são aquelas citadas na Instrução Normativa 1652 de 2016, que são estabelecimentos industriais fabricantes de bebidas, do CNAE 11, e excetuando aquelas que fabricam exclusivamente águas envasadas, e os estabelecimentos industriais fabricantes de produtos do fumo, grupo do CNAE 122. Ou seja, essas empresas serão as primeiras que entregarão a partir dos fatos ocorridos a partir de 1º de dezembro de 2016. Porém, temos um alerta referente a isso. Agora, no último dia 24 de novembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 1672 de 2016, que fala que para essas empresas, os blocos que deverão ser entregues serão restritos somente aos blocos K200 e ao K280. Os demais blocos não precisarão ser entregues nesse momento. Nesse caso, os blocos K200 e o K280 serão para as obrigações de 1º de dezembro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. As empresas precisarão entregar somente esses dois blocos, referente ao bloco K, que é o K200 e o K280. Já a partir dos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, a escrituração deverá ser entregue completa, assim como as outras empresas. No escalonamento, enfim, para as demais empresas, ele é definido pelo ajuste CNF 01/2016, que define, né, os prazos de início de entrega da obrigação do bloco K com as seguintes datas. A partir de 1º de janeiro de 2017, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 do CNAE,
pertencentes a empresas com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais, ou para os estabelecimentos industriais de empresas habilitadas no RECOFE. Já a partir de 1º de janeiro de 2018, estará obrigado para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 do CNAE, pertencentes a empresas com faturamento igual ou superior a 78 milhões. E o outro grupo entraria a partir de 1º de janeiro de 2019 para os demais estabelecimentos industriais ou estabelecimentos atacadistas e aos equiparados também. Enfim, esse escalonamento, o que a gente deve observar nessa questão do faturamento? Considera-se exercício de referência de faturamento o segundo exercício anterior ao início da obrigação, ou seja, por exemplo, para as empresas que iniciarão em janeiro de 2017, deve ser observado o faturamento de 2015. Isso é definido na cláusula 3ª do parágrafo 9 do ajuste CNF 02 de 2009. Em relação aos tipos de registros, forma de apresentação e correlação com outros blocos, nós podemos dizer que o bloco K ele é inserido dentro da EFD ICMS-PI juntamente com outros blocos, como pode ser visto ali na tela, né? São vários blocos que compõem essa obrigação acessória, e o bloco K, que é o controle de produção e de estoque, está inserido nessa obrigação. O bloco K ele é composto por 16 registros, porém ele tem outros registros dentro da EFD ICMS-PI que são diretamente correlacionados com o bloco K, que são o registro 0200, que é a tabela de identificação dos itens, o 0210, que mostra o consumo específico padronizado, e o registro 0220, que são os fatores de conversão de unidades de medida. Eles são diretamente relacionados ao bloco K. Dentre esses 16 registros que existem dentro do bloco K, alguns foram inseridos agora no ano de 2016, que são o K210 e 215, relacionados à desmontagem de mercadorias, o K260 e 65, que é referente a reprocessamento e reparo de mercadorias, e o K270, 275 e 280, que são referentes à correção e apontamento desses registros que eu citei anteriormente. Qual é a forma de apresentação do bloco K? O bloco K ele é apresentado em forma de arquivo TXT, arquivo digital, que é o gerado e transmitido via certificado digital para a Receita Federal Brasileira. Ele não se trata de cópia de segurança, e sim do arquivo original, né? Qual é a correlação que ele tem com outros blocos dentro da EFD ICMS-PI? Por exemplo, o saldo inicial de estoque eu posso identificar lá no bloco H, que é o estoque escriturado, ou seja, o inventário. Já as aquisições, as entradas de estoque, eu posso observar lá na EFD Contribuições no bloco C. Já a composição dos custos, que é a questão de valores, que no bloco K não tem, eu posso observar na ECF, no bloco L, ou também na EFD ICMS-PI lá no bloco H, que além de quantidades ela traz os valores, o custo. Já referente à produção, consumo da produção, ela está diretamente dentro do bloco K, não existe outro bloco que traz essa informação. E por fim, o saldo final do bloco K, eu posso comparar ele com o bloco H, que deverá ser o mesmo saldo ao final do período, né, do ano de exercício. Quanto aos prazos e as penalidades, via de regra, a periodicidade de entrega é mensal, devendo obedecer ao prazo estabelecido por cada unidade da federação, no caso, cada estado, né? Geralmente é o 20º dia do mês subsequente, mas isso é variável entre os estados.
Tem como entregar arquivo sem movimento? Esse mês a minha empresa não teve nenhum movimento. É raro, mas pode ser que não tenha. Então deve ser entregue o arquivo somente do registro K001, que é a abertura do bloco K, e o K990, que é o encerramento do bloco K. E observando a opção 1, que é bloco sem dados informados. Quanto à guarda das informações do bloco K, no guia prático da IFD, versão 2.0.019, ele cita que a geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensa o contribuinte da guarda de documentação, e que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazo estabelecidos pela legislação aplicável. Ou seja, a legislação aplicável que cita esse prazo é o artigo 173 do Código Tributário Nacional, que ele fala que o prazo de guarda é no mínimo 5 anos. O arquivo a ser mantido para a prestação de contas, enfim, alguma fiscalização pelo fisco, é o arquivo TXT gerado e transmitido. Referente às penalidades por algum problema ocorrido com a entrega da obrigação acessória do bloco K dentro da IFD, CMS-PI, nós temos duas formas de penalidade. Uma por atraso e a outra por alguma incorreção ou inexatidão ou omissão de informações. Na penalidade por atraso, nós temos a multa da Receita Federal de R$ 500 para empresas imunes, isentas ou do lucro presumido, e R$ 1.500 para demais pessoas jurídicas, isso por mês calendário. Isso é definido de acordo com a Lei 12.873 de 2013. Por exemplo, um arquivo de competência de janeiro de 2017, com prazo de entrega até 20 ou 25 de fevereiro de 2017, foi enviado somente em maio de 2017. Ou seja, houve 3 meses de atraso, com R$ 1.500 de multa para essa pessoa jurídica, e o total de R$ 4.500 de multa por parte da Receita Federal. E temos também, além da multa da Receita, temos a multa estadual, de acordo com a legislação de ICMS de cada unidade federativa, ela é aplicada, né? E essa multa estadual pode ser ainda mais onerosa que a multa federal. Já a penalidade por incorreção, inexatidão ou omissão de informações, a multa da Receita Federal ela corresponde a 3%, ou seja, ela é não inferior a R$ 100, né? Ela é 3% do valor da transação comercial ou operação financeira da empresa, que não foi demonstrada, né? Não foi entregue. Esse também é definido pela Lei 12.873 de 2013. Um exemplo, o valor da transação era de 500 mil. 500 mil vezes 3% desse valor é R$ 15 mil. Além dessa multa da Receita Federal, temos também, para incorreção, inexatidão e omissão de informações, temos a multa estadual, que também é aplicada de acordo com a legislação específica de cada estado. E ela também pode ser ainda mais onerosa que a multa da Receita Federal. É possível eu fazer retificação de informações do bloco K? Sim, é possível até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês de operação. Eu posso fazer retificação independente da autorização do fisco. Porém, após o prazo desse terceiro mês subsequente do encerramento do mês de apuração, somente posso retificar com autorização do fisco. Bom, pessoal, agora citando um pouco sobre algumas questões atuais e adequação de processos empresariais do bloco K. Como eu já venho citando desde o início, né, as nossas empresas devem estar adequadas ao bloco K em todos os processos. E temos algumas questões que foram gerando dúvidas e ainda geram dúvidas, né? Mas o propósito do bloco K, quanto ao propósito, o propósito dele é que o fisco tenha acesso ao processo produtivo e a movimentação completa de cada item do estoque, possibilitando o cruzamento quantitativo
dos saldos apurados eletronicamente pelo SPED com os informados pelas indústrias, através dos inventários. Nessa fiscalização do bloco K, eventuais diferenças que não sejam justificadas, elas são interpretadas como sonegação fiscal. Por quê? Por qual o propósito? Dentro desse propósito, o principal propósito do bloco K, dessa movimentação de todo o estoque e produção, é que tenha-se um controle para erradicar a prática de preenchimento de notas fiscais erradas, ou de informação da produção errada, ou que seja a prática. Algumas empresas podem praticar o uso de meia nota, que a gente conhece, né? Além de manipulação de quantidades da produção dentro das empresas. Uma dúvida também que a gente tinha né, na implantação do bloco K, é como eram tratadas as filiais. No bloco K, assim como em todas as obrigações de SPED, e como é tratado também dentro dos softwares, cada CNPJ corresponde a um estabelecimento. Ou seja, quando uma filial, a empresa tem 2 ou mais estabelecimentos, cada um deles deve ter sua escrituração própria. E por serem CNPJs diferentes, devem prestar informações separadamente. Nesse processo de adequação das empresas, né, os gestores se perguntam, né, e agora, o que a minha empresa deve fazer para estar de acordo com a legislação do bloco K? Bem, nós trouxemos aqui algumas questões principais do que deverá ser feito, abordado, para que se possa ter uma excelência nessa questão de entrega das informações do bloco K. Primeiramente, como se vê na tela, é necessário analisar e planejar detalhadamente a adequação dos seus processos de gestão dos estoques e da produção às exigências do fisco, realizando os seguintes passos: estudar todos os requisitos do bloco K, mapear cada detalhe dos processos de industrialização, terceirização e estocagem, avaliar o software que irá adotar para atender às exigências, se possível, necessário contratar uma empresa especializada para ajudar a sua empresa a entender essas novas exigências e a adequação de processos, preparar e treinar a sua equipe interna na operação e nos registros de informações, fazer testes para confirmar se as informações coletadas nos sistemas correspondem à realidade e, por fim, entregar o bloco K a partir do prazo estabelecido, né? Dezembro de 2016, 2017, 18 ou 19, dependendo do tipo da sua indústria. Algumas ações, a gente destaca aqui algumas ações preparativas que devem ser observadas. Antes da entrega das informações do bloco K ao fisco, é imprescindível que seja feita uma revisão do cadastro dos seus estoques e de cada ficha de registro do bloco K. Por exemplo, o tipo de registro, o 0200, deve ser averiguado a correta destinação do item. Se realmente ele é uma matéria-prima, se é um produto acabado, se é um produto em processo, enfim. Deve ser observado também no 0200, no registro 0200, a questão da NCM. Ela deve estar corretamente enquadrado, o produto deve estar corretamente enquadrado com a NCM correta. Também no registro 0210 deve ser observado que a ficha técnica, né, deve ser avaliado junto à engenharia de produtos ou PCP, que é o planejamento e controle de produção, os aspectos técnicos, a fim de que se tenha um consumo específico padronizado correto, né, dentro do sistema da IFD. Também esse registro 0210, além da ficha técnica com consumo específico padronizado, também deve ser informado uma perda normal, um percentual de perda normal que acontece no processo de produção. Por isso que é necessário, a gente vê necessário o apoio da engenharia de produto ou do PCP da indústria. Os atacadistas que são obrigados à entrega do bloco K não precisam entregar esse registro 0210, haja visto que eles não têm produção, né?
quanto à unidade de medida, é o registro 0220, que deve se verificar qual é a unidade de medida correta de conversão. Eu produzo em unidades, entrego e vendo em metros. Enfim, deve ser observado qual a unidade de medida que deve ser inserida dentro desse registro. Outro registro importante que deve ser revisado, né, é o K200, que ele representa qual é o estoque final e onde ele está. Ou seja, se o estoque final é uma matéria-prima, se ele é um estoque final, se é uma matéria-prima, se é uma embalagem, se é um produto em processo, se é um produto acabado, se é um subproduto ou se é um produto intermediário. Esse é o K200, é a escrituração. O registro que deve ser muito bem observado dentro do bloco K é o registro K220, que representa outras movimentações internas entre mercadorias. Tem que ter muito cuidado no que vai ser registrado nesse registro. Por exemplo, o que pode ser considerado de outras movimentações internas? Podemos considerar a reclassificação de um produto em outro código, em função de um cliente a que se destina específico, ou então a reclassificação de um produto em função de um apontamento de controle de qualidade. Esses são movimentos normais que podem ser inseridos nesse registro. Outros tipos de movimentos deve-se ter um cuidado, uma atenção especial se pretende registrar nesse registro K220. Temos também dentro do bloco K o registro K230 e o K235, que são relativos à produção. Tem-se alguns questionamentos referentes a isso que são atendidos por esses dois registros. Eu produzi alguma coisa? Tem algo ainda na minha produção de bancada? Alguma coisa na minha linha de produção? Eu consigo informar o que eu utilizei para essa produção? Tudo isso deve ser visto, a gente consegue observar dentro desses dois registros, que é o K200 e o K235. Onde, por exemplo, um exemplo prático é as ordens de produção, que devem estar registradas dentro desses dois registros. Outros dois registros importantes é o K250 e o K255, que representa as industrializações efetuadas por terceiros ou em terceiros. O que eu mandei industrializar fora? O que o cliente me retornou? Essas questões são bem pertinentes para ter esse controle de estoque. Por isso que é essencial que nós tenhamos mensalmente ou diariamente, de acordo com cada empresa, esse controle do que eu mando industrializar fora e que retorna para mim. Ou então, se a minha empresa industrializa algo para alguém e o que eu retornei para essa outra empresa. Essa é uma questão muito importante que deve ser observada. Ainda dentro das ações preparativas de revisão dos registros, temos os registros que foram novidade agora em 2016, que ainda muitas empresas tinham dúvida de como fazer, como registrar dentro do bloco K, referente ao desmonte de mercadoria, retrabalho ou reprocesso, e ainda alguma correção ao apontamento de algum erro de estoque, um erro que eu preciso fazer alguma correção. E agora em 2016 foi inserido dentro da EFD e CMS-PI no bloco K os registros K210, 215, 260, 65, K270, 275 e 280, que tratam dessas questões de desmonte, retrabalho, reprocesso e correção de apontamentos. A gente pode se perguntar de quem é a responsabilidade pela geração e transmissão das informações do bloco K? A responsabilidade é especificamente da sua empresa. Ela poderá recorrer ao apoio de algum contador ou de escritório de contabilidade especializado, ou ainda de um software, com o apoio de um software ERP ou de planejamento e controle de produção, para fornecer as informações adequadas ao fisco. Mesmo as empresas que já possuem
esses sistemas de controle integrado, elas devem promover alguns treinamentos internos, né? Alguns testes internos ao fim de verificar se todas as movimentações estão de acordo com o que é exigido. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu gostaria de citar um pouco para vocês sobre alguns problemas que são recorrentes nesse processo de adequação ao bloco K dentro das empresas. Exemplos que a gente observa de problemas são as divergências entre ordens de produção e os itens produzidos. Ou seja, mensalmente as ordens de produção têm que ser fechadas com seus consumos específicos, enfim, e definido o que foi consumido e o que foi produzido. Não pode ter falha nesse processo. Esse é um problema que o fisco vai vir fortemente em cima, fiscalizando. Também divergências entre estoque físico e documentos fiscais. Também é inadmissível haver essa divergência. Outro ponto que as empresas tinham de problema, né, referente a essa implantação, é o receio sobre a exposição ou composição da fórmula de seus produtos. Ou seja, um grau de detalhamento na composição, né, na composição do produto. As empresas estavam com medo que isso ferisse o sigilo industrial. Porém, nesse sentido, a Receita Federal vem argumentando que a apresentação da lista técnica não representa a violação do registro do sigilo industrial, por se tratar apenas de uma composição quantitativa e não de uma composição química. Também não são apresentados no bloco K os demais conhecimentos técnicos envolvidos no produto, como experiências, fórmulas, processos e métodos de fabricação. Por isso que a Receita Federal vem se defendendo essa questão, além do que ela diz que o próprio funcionário público, né, estão protegidos tem o seu segredo protegido por sigilo fiscal, nos termos da legislação, de acordo com o Código Tributário Nacional, o artigo 198 da Lei 5.172, de 66. Outro ponto importante referente aos problemas recorrentes nos estoques é referente aos estoques controlados no bloco K e no bloco H, que não pode ser escriturado nesses registros os bens de ativo fixo, assim como os bens de uso e consumo também não podem. Os únicos produtos que podem ser registrados são os insumos e não uso e consumo, são os insumos de produção. Diferenças. Também outra questão são as diferenças entre o bloco K, K200, e o bloco H, que é o H010. Quais são as diferenças entre esses blocos? As informações do K200, que é o estoque escriturado, têm origem diferente do bloco H. O estoque K200 é calculado pelos apontamentos de entrada, produção, consumo de insumos e a saída, e tem periodicidade mensal. Já o bloco H, que é o registro do H010, ele deve ser gerado só quando a legislação obrigar a efetuar esse levantamento de informações do estoque físico. Geralmente é de acordo com o fechamento do balanço patrimonial, ou seja, uma vez por ano, ou quando a legislação obrigar, se for um período menor. Portanto, esses estoques têm origem, obrigatoriedade e periodicidade diferentes. Outra questão importante são os conceitos de uso e consumo e os insumos. Como eu falei anteriormente, os uso e consumo não devem ser informados, somente os insumos. Os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se agregarem fisicamente ao produto final. Eles são meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo da empresa, administrativo, comercial ou operacional.
Já os materiais de utilização direta, que são os insumos, são caracterizados por serem imprescindíveis na produção do produto. Por exemplo, são as embalagens, as tintas que utilizam no produto, os rótulos, enfim, esses são realmente os insumos. Então, os estoques que precisam ser relacionados no bloco K são exclusivamente os insumos, os produtos em processo e os produtos acabados. Outra questão que se tem algumas dúvidas é sobre comércio atacadista e varejista, que ali cita na legislação, que as empresas atacadistas estão obrigadas a entregar a informação do bloco K, assim como as industriais e equiparadas a industriais. Porém, o que se entende por isso? Questão de comércio atacadista e varejista. Conforme o regulamento do IPI 2010, artigo 14, item 2, considera-se estabelecimento comercial varejista o que efetuar vendas diretas a consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, considerando esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre civil, o seu valor não exceder a 20% do total de vendas realizadas. Esse é o conceito que se tem por o comércio varejista. É a diferença entre o comércio varejista e atacadista. Isso deve ser observado com bastante atenção para ver os requisitos das empresas obrigadas ou não. Bem, pessoal, por fim, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões finais sobre o bloco K e a adequação das empresas. Eu gostaria de deixar um questionamento, os processos internos da sua empresa estão de acordo para atender às exigências do bloco K? Bem, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que estava obrigada à entrega do bloco K já lá no início de 2014, depois foi postergado 2015, 2016, enfim. Na ocasião eu atuava como auditor interno dessa empresa. Estava diretamente envolvido nessas questões de adequação de processos, Como auditor, eu acompanhava a questão de introdução dos processos internos e vi que muitos processos tiveram que ser alterados devido a essa exigência do bloco K. Isso desde o pessoal do chão de fábrica até a alta direção da empresa. Todos tiveram que se adequar a essas exigências, referente à produção e estoque. Isso porque a gente vê que a cultura que é implantada dentro da empresa é muito forte. Chegar com processos assim novos exige um certo tempo de adaptação, um grande esforço, um grande estudo para estar adaptado a esses processos. E aqui na Pactum nós compactuamos da mesma opinião. Nós vemos que, como consequência dessas novas exigências, os negócios terão de se adequar a uma excelente cultura de controle e gestão de estoques, de estoques, produtos e insumos, Toda a movimentação operacional externa e interna deverá ser minuciosamente controlada e registrada, assim como os meios de industrialização. Em muitos empreendimentos ainda a gente percebe que é um problema implantar devido à estrutura, enfim, não tem um programa específico de TI forte para poder adaptar a essas movimentações, enfim, não tem um processo de logística bem definido, ou então são um pouco burocráticos. Enfim, tudo isso caminha para que se tenha um modelo de gestão eficiente dentro da empresa para atender essas melhorias. Isso foi uma das questões que o bloco K, além de ser um benefício para o fisco, também, por outro lado, além dessas exigências para as empresas, ela fez com que as empresas também trouxessem melhorias, repensassem o seu processo de produção e gerenciamento dos seus estoques. Outra mudança que o bloco K do SPED e dentro da FD vem trazer
é o aumento da importância de um software de gestão, né, empresarial integrado. Afinal, é impossível manter as atividades de uma organização, fazer com que ela cumpra tal obrigação fiscal sem uma ferramenta que alie contabilidade, finanças, fiscal, logística, compras, entre outros setores relacionados. Dessa forma, vê-se que o maior desafio para as empresas são as adaptações necessárias em seus processos internos de controle, né? Além disso, é preciso se preocupar com a capacitação dos profissionais. Aí é necessário mais o envolvimento de mais um setor, que é a gestão de pessoas, que as pessoas devem estar treinadas, capacitadas para poderem prestar as informações com a maior confiabilidade possível. Nesse cenário, então, como a gente já está na iminência da entrada do bloco K, da entrega, né, a gente vê que não tem como haver um novo adiamento, não é bem quisto um novo adiamento. A recomendação, então, é que as empresas promovam adaptações urgentes, ou continuem, né, se adaptando, acho que já estão trabalhando em cima disso, além de treinamentos internos com os funcionários e envolvendo também a alta direção, fazendo com que essa entrega final, que é o documento digital, sejam informações confiáveis para o fisco, porque com certeza elas serão cruzadas com outras informações, outros blocos, outras obrigações acessórias que o fisco já vem atendendo. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês nesse evento e dizer que a Pactum está à disposição, todos os profissionais estão à disposição para eventuais questionamentos, eventuais ajuda que precisam ser feitas. A Pactum possui uma equipe capacitada para poder atendê-los. Muito obrigado.